A chuva caía forte sobre a mansão Almeida naquela noite de dezembro. Marina segurava o pequeno Gabriel nos braços, suas lágrimas se misturando com a água que escorria pelo seu rosto. O menino tinha apenas 6 meses. Seus olhos azuis brilhantes olhavam para ela com uma inocência que partia seu coração. Ela sabia que aquela seria a última vez que entraria naquela casa como empregada. Não pelo que tinha feito, mas pelo que estava prestes a descobrir. 10 anos antes, Marina tinha apenas 18 anos quando começou a trabalhar na mansão dos Almeida. Vinda do interior, filha de lavadeira, ela nunca imaginou que sua vida se entrelaçaria de forma tão dramática com uma das famílias mais ricas do país. Rafael Almeida, herdeiro do Império Têxtil, tinha 25 anos na época. Alto, olhos penetrantes, uma presença que dominava qualquer ambiente. Mas por trás daquela fachada de homem bem-sucedido, havia alguém profundamente solitário. Marina lembra do primeiro dia como se fosse ontem. A senhora Almeida, Helena, uma mulher elegante mas de olhar frio, explicou suas funções: limpar, cozinhar, servir. Sempre invisível, sempre silenciosa. Marina aceitou tudo sem questionar. Precisava do dinheiro para ajudar sua mãe doente no interior. O salário era generoso, o suficiente para pagar os remédios caros e ainda sobrar um pouco. Os primeiros meses foram difíceis. A mansão era enorme, com 15 quartos, 7 banheiros, uma biblioteca que parecia não ter fim. Marina trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Raramente via Rafael. Ele viajava constantemente a negócios. Quando estava em casa, trancava-se no escritório ou no quarto. Evitava ao máximo possível a própria família. Tudo mudou numa noite de tempestade, muito parecida com aquela em que agora Marina fugia com Gabriel. Rafael chegou em casa completamente embriagado. Marina ouviu barulho vindo da cozinha e desceu para verificar. Encontrou-o sentado no chão, a gravata afrouxada, o rosto marcado por uma tristeza profunda que ela nunca tinha visto em ninguém. Ele olhou para ela e pela primeira vez realmente a viu. Não como a empregada invisível, mas como Marina. Uma jovem de olhos bondosos que o olhava sem julgamento. Começaram a conversar. Ele falou sobre a pressão de ser o herdeiro, sobre como sua família só se importava com dinheiro e status. Marina falou sobre sua mãe, sobre os sonhos que teve que abandonar para trabalhar ali. Aquela conversa se repetiu. Sempre tarde da noite, quando todos dormiam. Rafael descia para a cozinha e Marina estava lá. Eles conversavam por horas. Ele trouxe livros da biblioteca para ela. Descobriu que Marina adorava ler, mas nunca tinha tido oportunidade. Começou a ensinar-lhe sobre arte, música, filosofia. Marina, por sua vez, mostrou-lhe algo que ele nunca teve: humanidade genuína. A atração foi inevitável. 2 seres solitários encontrando consolo um no outro. Marina sabia que era errado. Ele era seu patrão, ela uma simples empregada. Mas o coração não entende de hierarquias sociais. Uma noite, após meses daqueles encontros secretos, aconteceu o inevitável. Eles se entregaram um ao outro numa mistura de paixão e desespero. Rafael prometeu que cuidaria dela, que encontraria uma forma deles ficarem juntos. Mas Marina conhecia o mundo. Sabia que a família Almeida nunca aceitaria. Uma empregada com o herdeiro. O escândalo destruiria tudo. Mesmo assim, ela acreditou. Acreditou porque amava. E esse seria seu maior erro. 2 semanas depois, Helena Almeida convocou Marina em seu escritório. Seu olhar era gélido, calculista. Ela sabia, de alguma forma, descobriu sobre os encontros noturnos. Mas ao invés de demiti-la imediatamente, Helena fez uma proposta. Rafael estava prestes a se casar com Melissa Távora,
filha de um importante empresário. A união consolidaria o Império Almeida. Nada poderia atrapalhar isso. Helena ofereceu dinheiro. Muito dinheiro. 50 mil reais para Marina ir embora e nunca mais voltar. Nunca mais procurar Rafael. Marina recusou. Disse que amava Rafael e que ele a amava também. Helena riu. Uma risada amarga, cheia de desprezo. Então mostrou-lhe fotos. Rafael com Melissa em restaurantes caros, jantares de negócios, eventos sociais. Em todas elas, ele sorria, parecia feliz. Marina sentiu o chão desabar. Helena explicou friamente que Rafael sempre soube do casamento arranjado, que aquilo era apenas diversão para ele. Uma distração enquanto esperava a data do casamento. As palavras de Helena ecoaram em sua mente como uma sentença. Pessoas como você servem para passar o tempo, não para casar. Destruída, Marina aceitou o dinheiro. Mas não foi embora imediatamente. Precisava ouvir de Rafael. Naquela noite, esperou por ele na cozinha como sempre faziam. Quando Rafael apareceu, ela perguntou sobre Melissa. Ele ficou pálido. Tentou explicar. Disse que era complicado, que sua família o forçava. Marina perguntou se ele amava Melissa. Rafael não respondeu. E o silêncio foi a resposta mais dolorosa que ela poderia ter recebido. Marina subiu para o quartinho de empregada que ocupava. Faria as malas e iria embora ao amanhecer. Mas, enquanto arrumava suas poucas coisas, sentiu uma tontura, náusea. No banheiro, vomitou. Foi quando percebeu. Seu período estava atrasado 3 semanas. Comprou um teste de farmácia no dia seguinte. Positivo. Estava grávida de Rafael Almeida. O homem que a havia usado e descartado. O homem que casaria com outra em 2 meses. Marina pensou em contar para ele. Mas lembrou do silêncio quando perguntou se ele amava Melissa. Lembrou das palavras cruéis de Helena. Decidiu que não diria nada. Pegaria o dinheiro e criaria o filho sozinha. Voltou para o interior. Sua mãe perguntou sobre o pai da criança. Marina mentiu. Disse que foi um caso passageiro com um rapaz da cidade. A mãe não insistiu. Estavam felizes demais com o bebê que estava chegando. Marina usou o dinheiro de Helena para comprar uma pequena casa e montar uma lavanderia. Trabalharia por conta própria agora. Gabriel nasceu numa manhã ensolarada de março. Era a imagem perfeita do pai. Os mesmos olhos azuis penetrantes, o mesmo cabelo escuro levemente ondulado. Marina chorou ao segurá-lo pela primeira vez. Não de tristeza, mas de um amor tão intenso que doía. Prometeu a si mesma que aquele menino nunca saberia da rejeição. Nunca saberia que o pai o havia abandonado antes mesmo de nascer. Os primeiros anos foram difíceis, mas felizes. Marina trabalhava 16 horas por dia na lavanderia. Sua mãe cuidava de Gabriel enquanto ela trabalhava. O menino crescia saudável, inteligente, curioso. Com apenas 3 anos já sabia ler. Com 5, devorava todos os livros que Marina conseguia comprar em sebos. A tragédia veio quando Gabriel tinha 6 anos. A mãe de Marina faleceu de repente, um infarto fulminante. Marina ficou sozinha com o filho. Teve que contratar alguém para cuidar de Gabriel enquanto trabalhava. O dinheiro que Helena tinha dado estava acabando. As contas se acumulavam. A lavanderia mal pagava as despesas. Foi quando Beatriz apareceu em sua vida. Uma antiga colega da mansão Almeida que também tinha saído. Beatriz contou que Rafael havia se divorciado de Melissa após 3 anos de casamento. Não tiveram filhos. Ele vivia sozinho agora numa cobertura luxuosa, completamente dedicado aos negócios. Havia se tornado ainda mais rico, mas também ainda mais solitário. Marina não quis saber. Rafael era passado. Sua vida agora era Gabriel. Mas o destino tem formas cruéis de fazer círculos se fecharem. Gabriel foi diagnosticado com leucemia aos 8 anos. O tratamento era caríssimo.
Marina vendeu a casa, vendeu a lavanderia, gastou cada centavo que tinha. Não foi suficiente. Beatriz sugeriu o impensável: contar para Rafael sobre Gabriel. Ele tinha direito de saber que tinha um filho. E mais importante, tinha os recursos para salvá-lo. Marina recusou inicialmente. Não queria nada com aquele homem. Mas quando o médico disse que sem o tratamento Gabriel teria no máximo 6 meses de vida, seu orgulho desmoronou. Marina voltou para a cidade grande depois de 10 anos. A mansão Almeida ainda estava lá, imponente como sempre. Mas agora pertencia apenas a Helena. Rafael morava em outro lugar. Beatriz conseguiu o endereço da cobertura. Marina foi até lá numa tarde chuvosa. Seu coração batia descompassado enquanto tocava a campainha. Rafael abriu a porta. Ele tinha 35 anos agora. Alguns fios grisalhos começando a aparecer. Ficou chocado ao vê-la. Marina tentou falar, mas as palavras não saíam. Então simplesmente mostrou a foto de Gabriel. Rafael olhou para a imagem e empalideceu. Não precisava de explicação. A semelhança era inegável. Entraram no apartamento. Marina contou tudo. A gravidez, a decisão de criar o filho sozinha, a doença. Rafael ouvia em silêncio, o rosto uma máscara de emoções conflitantes. Quando ela terminou de falar, ele fez apenas uma pergunta: por que não me contou antes? Marina respondeu com sinceridade brutal: porque você não me amava. Porque eu era apenas uma distração. Rafael negou. Disse que sempre a amou. Que só se casou com Melissa por pressão da família. Que foi o maior erro de sua vida. Marina não acreditou. Disse que não estava ali para reabrir feridas antigas. Estava ali pelo filho. Rafael prometeu pagar todo o tratamento. Queria conhecer Gabriel imediatamente. A reunião entre pai e filho foi tensa. Gabriel tinha 8 anos e não sabia da existência do pai. Marina tinha dito que ele havia morrido num acidente. Agora teria que explicar que mentiu. Gabriel ficou confuso, depois furioso. Gritou com Marina, chamou-a de mentirosa. Rafael tentou intervir, mas Gabriel o afastou. Não queria conhecer o pai que o abandonou. Levou semanas para Gabriel aceitar a presença de Rafael. O tratamento começou, pesado e doloroso. Rafael estava presente em todas as sessões de quimioterapia. Levava brinquedos, livros, tentava de todas as formas se aproximar do filho. Gabriel resistia, mas aos poucos foi cedendo. Percebia que Rafael realmente se importava. Marina observava de longe aquela relação se formando. Seu coração era um turbilhão de sentimentos. Alívio porque Gabriel estava sendo tratado. Gratidão a Rafael por estar presente. Mas também dor. Dor porque via o que Gabriel perdeu por 10 anos. Dor porque se perguntava se tinha feito a escolha certa ao não contar sobre a gravidez. Rafael também tentava se reaproximar dela. Pedia desculpas constantemente pelo passado. Dizia que era jovem e covarde, que deveria ter enfrentado a família. Marina o ouvia, mas mantinha distância. Não podia se permitir sentir nada por ele novamente. Não depois de tudo. O tratamento durou 1 ano inteiro. Gabriel passou por momentos terríveis. Perdeu o cabelo, emagreceu drasticamente. Havia dias em que mal conseguia sair da cama. Mas Rafael e Marina estavam sempre ali, juntos mas separados, unidos apenas pelo amor ao filho. Durante aquele ano, Rafael descobriu quem Marina realmente era. Uma mulher de força incomparável. Ela trabalhava o dia todo em empregos temporários para pagar o aluguel. Passava as noites no hospital com Gabriel. E ainda encontrava energia para sorrir para o filho. Rafael se apaixonou novamente. Ou talvez nunca tivesse deixado de amar. Uma noite, com Gabriel finalmente dormindo após um dia particularmente difícil, Rafael e Marina conversaram no corredor do hospital. Ele confessou seus sentimentos. Disse que cometeu o maior erro da vida ao deixá-la partir.
que passava todos os dias dos últimos 10 anos pensando nela, que o casamento com Melissa foi um inferno porque ele amava outra pessoa. Marina escutou tudo em silêncio. Quando Rafael terminou, ela respondeu com voz cansada: "Você me amava, mas não o suficiente para me escolher. Amava, mas não o bastante para enfrentar sua mãe. E agora está aqui, 10 anos depois, dizendo que me ama. Mas eu não sou mais aquela garota de 18 anos. Sou a mãe do seu filho. E isso é tudo que posso ser para você", Rafael insistiu. Passou a cortejá-la de todas as formas possíveis. Enviava flores para o hospital. Levava comida caseira que ele mesmo preparava. Oferecia ajuda financeira não só para o tratamento, mas para tudo. Marina recusava tudo que não fosse relacionado a Gabriel. Não queria dever nada a ele além do cuidado com o filho. Gabriel começou a perceber a tensão entre os pais. Numa tarde, perguntou diretamente para Marina: "Você ainda gosta do papai?" Marina não soube o que responder. Gabriel continuou: "Porque eu acho que ele gosta muito de você, e eu gostaria que fôssemos uma família de verdade." As palavras do filho abalaram Marina profundamente. Ela sempre pensou que estava protegendo Gabriel ao mantê-lo longe de Rafael. Mas e se estivesse, na verdade, privando-o de ter uma família completa? E se seu orgulho ferido estivesse impedindo a felicidade do próprio filho? Após 14 meses de tratamento intensivo, Gabriel finalmente entrou em remissão. O câncer havia desaparecido. A notícia foi recebida com lágrimas de alegria. Rafael abraçou Marina pela primeira vez em anos. Ela não o afastou. Pela primeira vez, permitiu-se sentir aquela proximidade e percebeu que, apesar de tudo, ainda havia algo ali. Rafael convidou Marina e Gabriel para se mudarem para a cobertura. Disse que tinha espaço de sobra e que Gabriel precisava de um ambiente melhor para se recuperar completamente. Marina hesitou, mas Gabriel implorou. Queria morar com o pai, conhecê-lo melhor, ter a chance de ser uma família. A convivência na cobertura foi estranha no início. Marina insistiu em ter seu próprio quarto, longe do de Rafael. Estabeleceu limites claros. Estavam ali pelo bem de Gabriel, nada mais. Rafael concordou com tudo. Só queria tê-los por perto. Mas a rotina diária foi aproximando-os inevitavelmente. Jantares em família. Rafael ensinando Gabriel a jogar xadrez. Marina descobrindo que Rafael tinha se tornado um excelente cozinheiro. Noites de filme com os três no sofá. Gabriel adormecendo entre eles. Momentos simples que pareciam perfeitos. Foi numa dessas noites que Rafael tocou no assunto que mudaria tudo. Helena Almeida estava muito doente. Câncer terminal. Tinha no máximo 6 meses de vida. E queria ver o neto antes de morrer. Rafael perguntou a Marina se ela permitiria. Marina ficou chocada. A mulher que a havia tratado com tanto desprezo, que havia pago para ela ir embora, agora queria conhecer Gabriel. Gabriel, que estava ouvindo, surpreendeu a todos. Disse que queria conhecer a avó. Mesmo sabendo da história, mesmo entendendo como Helena havia tratado Marina, ele queria conhecê-la. Disse algo que ficou marcado. Ela está morrendo, mãe. Todos merecem uma chance de se redimir antes de partir. A sabedoria daquelas palavras vindas de um menino de 9 anos deixou Marina sem argumentos. Concordou, mas com uma condição. Iria junto. Não deixaria Gabriel sozinho com Helena. Rafael concordou e marcou o encontro para o fim de semana seguinte. A mansão Almeida estava exatamente como Marina lembrava, mas agora parecia menor, menos intimidante. Ou talvez ela que tinha crescido. Helena as recebeu na biblioteca. Estava irreconhecível. Magra, frágil, o cabelo completamente branco. Os olhos que antes eram frios agora pareciam cansados.
Helena olhou para Gabriel por longos minutos em silêncio. Lágrimas escorriam por seu rosto. Então fez algo que Marina nunca imaginou ver. Pediu desculpas. Desculpou-se por ter separado Rafael e Marina. Por ter destruído a chance de felicidade dos dois. Por ter privado Gabriel de crescer com o pai. Disse que passou os últimos 10 anos se arrependendo. Helena confessou que sempre soube que Rafael não amava Melissa. Que forçou aquele casamento por ganância, por status. E que quando o casamento acabou em divórcio amargo 3 anos depois, ela perdeu não só a nora, mas também o respeito do filho. Rafael mal lhe falava desde então. E agora, doente e sozinha, percebia que tinha destruído a própria família por dinheiro. Marina escutou tudo com sentimentos contraditórios. Parte dela ainda sentia raiva por tudo que Helena tinha feito. Mas outra parte, a mãe que existia dentro dela, sentia pena daquela mulher que estava morrendo sozinha com o peso de seus erros. Gabriel se aproximou de Helena e pegou sua mão. Disse: "Vovó, não é tarde demais para começarmos de novo." Aquelas palavras simples de uma criança quebraram completamente Helena. Ela chorou como Marina nunca tinha visto alguém chorar. Chorou não só pela dor física da doença, mas pela dor emocional de perceber tarde demais o que realmente importava. Rafael também chorava, vendo a mãe finalmente mostrando humanidade depois de tanto tempo. Nos meses seguintes, Gabriel visitava Helena regularmente. Levava desenhos que fazia para ela. Contava sobre a escola, sobre os livros que estava lendo. Helena ouvia tudo com um sorriso frágil, mas genuíno. Pela primeira vez em sua vida, ela não se importava com dinheiro ou status. Só queria aproveitar cada momento com o neto que mal começara a conhecer. Marina também passou a visitar Helena. No início, ia apenas por Gabriel. Mas aos poucos, conversas entre as duas começaram a acontecer. Helena contou sobre sua própria vida. Como tinha se casado jovem com um homem que só se importava com negócios. Como criou Rafael sozinha, sem afeto. Como repetiu com ele os erros que seus próprios pais cometeram. Um ciclo de frieza emocional passado de geração em geração. Uma tarde, Helena chamou Marina a sós. Disse que tinha algo importante a dizer. Confessou que nos últimos meses havia observado como Rafael olhava para Marina, como Gabriel florescia tendo os dois pais por perto, e que seu último desejo antes de morrer era vê-los juntos como uma família de verdade. Pediu para Marina dar uma chance a Rafael. Marina respondeu com sinceridade: "Tenho medo. Medo de me entregar novamente e ser descartada. Medo de que ele ainda escolha os negócios, a família, o status acima de mim. Medo de não ser suficiente." Helena segurou sua mão e disse: "Você sempre foi suficiente. Foi Rafael que não foi forte o bastante para te merecer. Mas as pessoas mudam. Dê a ele a chance de provar que mudou." Rafael também mudou sua postura. Parou de pressionar Marina. Parou de declarar seu amor constantemente. Em vez disso, mostrava através de ações. Preparava o café da manhã preferido dela. Lembrava de pequenos detalhes que ela mencionava. Ajudava Gabriel com lição de casa. Estava presente, constante, sem pedir nada em troca. Foi numa noite de inverno que tudo mudou. Gabriel tinha dormido cedo. Marina e Rafael estavam na varanda da cobertura, olhando a cidade iluminada. Estava frio, e Rafael colocou um cobertor sobre os ombros dela. O gesto simples e carinhoso fez algo dentro de Marina ceder. Ela olhou para ele e pela primeira vez em 10 anos se permitiu realmente vê-lo. Não o jovem covarde que a magoou, mas o homem que ele havia se tornado. Rafael percebeu a mudança no olhar dela. Aproximou-se devagar, dando-lhe tempo de se afastar. Mas Marina não se afastou. Quando os lábios dele se encontraram,
Foi como se 10 anos de mágoa e dor começassem finalmente a se curar. O beijo foi suave, cheio de promessas não ditas. Quando se separaram, Marina tinha lágrimas nos olhos. Rafael perguntou: "São lágrimas de tristeza?" Ela balançou a cabeça. "São de recomeço." Helena faleceu 2 semanas depois. Foi uma morte tranquila, em paz. Gabriel estava ao seu lado, segurando sua mão. As últimas palavras dela foram: "Cuidem um do outro. Sejam a família que eu nunca soube ser." O funeral foi pequeno, apenas família próxima. Marina percebeu que, de alguma forma, ela havia se tornado parte daquela família que antes a rejeitara. Após a morte de Helena, Rafael descobriu algo no testamento que o chocou. Sua mãe havia deixado metade de toda a sua fortuna pessoal para Gabriel. A outra metade, surpreendentemente, estava em nome de Marina. Uma carta explicava: "Este dinheiro é a única forma que encontrei de consertar o erro que cometi há 10 anos. Usei dinheiro para separá-los. Agora uso dinheiro para garantir que nunca mais precisem se separar por causa dele." Marina não queria aceitar, mas os advogados explicaram que não havia como recusar a herança sem um processo legal complicado, e que Helena tinha sido clara em seus desejos. O dinheiro deveria ser usado para garantir que Gabriel tivesse a melhor educação possível e que Marina nunca mais precisasse trabalhar até a exaustão. Com a situação financeira resolvida, Marina finalmente pôde relaxar pela primeira vez em anos. Não precisava mais se preocupar com contas, com tratamentos médicos, com o futuro. Podia simplesmente viver. E viver significava finalmente aceitar que estava apaixonada por Rafael novamente. Ou talvez nunca tivesse deixado de amar. Rafael pediu Marina em casamento numa noite simples, em casa, com Gabriel como testemunha. Não teve pompa, não teve anel caríssimo, não teve nada extravagante. Apenas ele, de joelhos, dizendo: "Não posso mudar o passado. Não posso devolver os 10 anos que perdemos, mas posso prometer cada dia do futuro. Posso prometer ser o homem que você e Gabriel merecem. Casa comigo?" Gabriel gritou sim antes mesmo de Marina poder responder. Ela riu através das lágrimas e também disse sim. O anel era simples, uma aliança de ouro branco sem ostentação. Exatamente como Marina sempre quis. Rafael conhecia cada detalhe sobre ela agora. Tinha passado o último ano aprendendo tudo o que não sabia antes. O casamento foi íntimo, apenas amigos próximos e alguns parentes. Beatriz foi madrinha de Marina. Gabriel, orgulhoso, foi pajem. A cerimônia aconteceu no jardim da mansão Almeida, que agora pertencia a Rafael. O mesmo lugar onde 10 anos antes Marina tinha sido humilhada. Mas agora ela entrava ali não como empregada, mas como dona, como igual, como amada. Durante os votos, Rafael falou não apenas para Marina, mas para todos os presentes sobre sua jornada. Sobre como tinha sido covarde. Sobre como perdeu 10 anos preciosos por medo. Sobre como a doença de Gabriel, por mais terrível que fosse, havia sido a bênção disfarçada que os reuniu. Prometeu nunca mais colocar status ou dinheiro acima do amor. Marina também fez seus votos. Falou sobre perdão, sobre como guardar mágoa só envenenava a própria alma. Sobre como Gabriel havia ensinado a ela que todos merecem segundas chances. Olhou para Rafael e disse: "Você me magoou profundamente. Mas eu escolho não viver mais naquela dor. Escolho acreditar que as pessoas podem mudar. Escolho te amar novamente." Gabriel chorou durante a cerimônia toda. Quando perguntaram se alguém se opunha ao casamento, ele gritou: "Eu apoio." Arrancou risadas de todos. Após a cerimônia, Rafael o pegou no colo e disse: "Agora somos uma família de verdade, filho." Gabriel respondeu: "Sempre fomos.
Só levou tempo para todos percebermos. A lua de mel foi adiada. Gabriel ainda estava em recuperação. E nem Marina nem Rafael queriam deixá-lo. Em vez disso, fizeram uma viagem em família para um resort tranquilo no litoral. Passaram 2 semanas apenas os 3, nadando, construindo castelos de areia, assistindo o pôr do sol. Momentos simples que valiam mais que qualquer viagem extravagante. Foi durante aquela viagem que Gabriel fez a pergunta que os pais temiam. Mãe, por que você não contou para o papai sobre mim quando descobriu que estava grávida? Marina e Rafael se entreolharam. Tinham combinado sempre ser honestos com Gabriel. Marina respirou fundo e contou tudo. O casamento arranjado de Rafael. Como ela se sentiu usada. O dinheiro que Helena havia oferecido. Tudo. Gabriel escutou em silêncio. Quando Marina terminou, ele surpreendeu a ambos dizendo: Eu teria feito a mesma coisa, mãe. Se alguém me machucasse assim, eu também não contaria. Mas estou feliz que tudo aconteceu do jeito que aconteceu. Porque agora o papai está aqui porque quer, não porque tem que estar. E isso faz toda a diferença. A sabedoria de Gabriel sempre o surpreendia. Aquele menino que havia passado por tanto sofrimento tinha uma maturidade emocional que muitos adultos não possuíam. Rafael frequentemente dizia que tinha 2 professores. Marina, que o ensinava sobre força e resiliência, e Gabriel, que o ensinava sobre perdão e amor incondicional. Os anos seguintes foram de construção. Marina voltou a estudar, realizando o sonho antigo de fazer faculdade de literatura. Rafael reduziu sua carga de trabalho para passar mais tempo em família. Gabriel cresceu forte e saudável, sem sinais de que a leucemia voltasse. A cada 6 meses faziam exames de acompanhamento, sempre com o coração apertado esperando os resultados. E a cada vez, a notícia era boa. Quando Gabriel completou 13 anos, ele fez um pedido inusitado. Queria conhecer a cidade onde havia nascido, a casa onde tinha passado os primeiros 6 anos de vida. Marina ficou receosa. Aquele lugar trazia memórias dolorosas de luta e solidão. Mas Rafael achou importante. Era parte da história de Gabriel, da história deles. Viajaram para o interior. A casa ainda estava lá, agora habitada por outra família. A lavanderia tinha virado um pequeno mercado. Marina mostrou a Gabriel a escola onde ele estudou, o parquinho onde brincava, o hospital onde foi diagnosticado. Cada lugar trazia memórias, algumas doces, outras amargas. Gabriel absorveu tudo em silêncio. No final do dia, sentado no banco da praça onde costumava brincar com a avó, ele disse: Obrigado, mãe, por nunca desistir de mim, por trabalhar tanto para me dar uma vida boa mesmo sozinha. Eu sei que não foi fácil. Marina chorou, abraçando o filho. Rafael, observando de longe, sentia seu coração se partir ao imaginar tudo que Marina havia passado sozinha. Naquela noite, no hotel, Rafael segurou Marina e disse: Eu nunca vou perdoar a mim mesmo por não ter estado aqui. Por você ter passado por tudo sozinha. Por Gabriel ter crescido sem pai os primeiros anos. Marina o silenciou com um beijo. O passado é passado. Temos o presente e o futuro. E isso é mais do que muitas pessoas têm. Gabriel continuou crescendo. Aos 15 anos, expressou interesse em trabalhar na empresa da família. Rafael ficou orgulhoso, mas também preocupado. Não queria que o filho se sentisse pressionado a seguir seus passos. Mas Gabriel explicou que queria aprender sobre negócios, não por obrigação, mas porque realmente se interessava. Queria entender como funcionava o império que um dia herdaria. Marina teve uma ideia. E se Gabriel trabalhasse na empresa, mas começando de baixo, como ela havia começado? Não como o filho do dono, mas como um funcionário comum, aprendendo cada setor, conhecendo cada pessoa. Rafael achou brilhante.
Assim, Gabriel aprenderia a valorizar cada pessoa na empresa, a entender que todos eram importantes. Começou no estoque, catalogando produtos. Depois passou pela expedição, pelo atendimento ao cliente. Trabalhou 6 meses em cada setor. Os funcionários não sabiam inicialmente quem Gabriel era. Viam apenas um adolescente esforçado que fazia seu trabalho sem reclamar. Quando descobriram que era filho do dono, ficaram impressionados. Gabriel tratava a todos com o mesmo respeito, da faxineira ao gerente. Exatamente como Marina havia ensinado. Marina terminou a faculdade com louvor aos 32 anos. Rafael organizou uma festa surpresa para ela. Convidou todos os professores, colegas de classe, até sua antiga professora do interior, que a inspirou a amar literatura. Quando Marina entrou no salão e viu todos ali, desabou em lágrimas. Nunca imaginou que um dia teria um diploma universitário. Durante o discurso, Marina falou sobre segundas chances, sobre como a vida às vezes nos tira tudo, mas também nos dá oportunidades de recomeçar. Olhou para Rafael e Gabriel e disse: "Vocês são minha maior conquista. Este diploma é importante, mas não se compara ao orgulho de ser mãe do Gabriel e esposa do Rafael." Gabriel, agora com 16 anos, fez sua própria surpresa. Havia escrito um livro sobre a história da família. Mudou nomes e detalhes, mas a essência estava lá. A empregada que se apaixonou pelo patrão. A gravidez escondida. A doença que os reuniu. O perdão e o recomeço. Deu o manuscrito para Marina dizendo: "Nossa história merece ser contada, mãe, para mostrar que o amor sempre encontra um caminho." Marina leu o livro em uma noite. Chorou em cada página. Gabriel tinha capturado perfeitamente as emoções, os medos, as esperanças. O livro terminava com uma frase que resumia tudo. Às vezes o amor precisa ser testado pelo tempo e pela dor para se tornar inquebrantável. Rafael sugeriu publicar o livro. Marina ficou receosa. Seria expor sua história, sua dor. Mas Gabriel argumentou que poderia ajudar outras pessoas. Outras mulheres que se sentiam sozinhas. Outros homens que cometeram erros e queriam se redimir. Outras famílias que precisavam de esperança. O livro foi publicado sob pseudônimo e tornou-se um sucesso inesperado. As pessoas se identificavam com a história de amor, perda e redenção. Marina começou a receber cartas de leitoras agradecendo por mostrar que era possível perdoar, possível recomeçar. Rafael lia cada carta com ela, às vezes emocionado ao ver o impacto da história deles. Quando Gabriel completou 18 anos, Rafael fez algo que ninguém esperava. Anunciou que estava se aposentando aos 43 anos. Não completamente, ainda seria consultor. Mas o comando da empresa passaria para executivos profissionais. Queria viajar o mundo com Marina. Queria finalmente viver, em vez de apenas trabalhar. Gabriel apoiou totalmente. Disse que também não queria assumir a empresa ainda. Queria estudar administração na universidade. Ganhar experiência em outras empresas primeiro. Queria construir seu próprio caminho antes de entrar no negócio da família. Rafael ficou orgulhoso da maturidade do filho. Marina e Rafael viajaram por um ano inteiro. Conheceram lugares que Marina só tinha visto em livros. Paris, Roma, Tóquio, Machu Picchu. Em cada lugar, Rafael fazia questão de criar memórias especiais. Um jantar romântico com vista para a Torre Eiffel. Uma caminhada de mãos dadas pelo Coliseu. Um piquenique assistindo o pôr do sol em Santorini. Durante aquela viagem, Marina refletiu sobre sua jornada. De empregada humilhada à esposa amada. De mãe solteira lutando sozinha à parte de uma família unida. De mulher magoada a mulher realizada. Cada cicatriz em seu coração havia se transformado em força. Cada lágrima derramada havia regado o jardim de sua felicidade atual. Uma noite em Veneza,
Flutuando numa gôndola pelos canais, Rafael disse: "Obrigado por me perdoar, por me dar uma segunda chance, por acreditar que eu poderia ser melhor." Marina respondeu: "Obrigado por provar que merecia essa segunda chance, por estar presente, por amar não apenas a mim, mas nosso filho incondicionalmente." Voltaram da viagem renovados. Gabriel estava no segundo ano da universidade, namorando uma colega de classe chamada Sofia. Uma moça simples, estudiosa, que vinha de família humilde. Rafael e Marina adoraram Sofia imediatamente. Viam nela um pouco da Marina jovem. Gabriel tinha escolhido com o coração, não com interesse. Sofia ficou intimidada inicialmente com a riqueza da família, mas Marina a tranquilizou contando sua própria história. Mostrou que não importava de onde você vinha, mas quem você era. Sofia se tornou praticamente uma filha para Marina. As duas passavam horas conversando sobre livros, sobre a vida, sobre sonhos. Quando Gabriel tinha 20 anos, Sofia descobriu que estava grávida. Os dois eram jovens, ainda estudando. Ficaram apavorados. Gabriel veio conversar com os pais, esperando julgamento. Em vez disso, Rafael abraçou o filho e disse: "Vou te apoiar em qualquer decisão que vocês tomarem." Marina segurou Sofia, que chorava, e disse: "Você não está sozinha. Nós estamos aqui." Gabriel e Sofia decidiram ter o bebê. Casaram-se numa cerimônia simples antes que a barriga começasse a aparecer. Marina ajudou Sofia com tudo: as consultas pré-natais, a decoração do quarto do bebê, os medos e ansiedades da gravidez. Era como reviver sua própria experiência, mas desta vez com apoio e amor ao redor. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Uma menina, olhos escuros como a mãe, cabelo claro como o pai. Chamaram-na Helena, em homenagem à avó que Gabriel mal conheceu, mas que havia se redimido no final. Marina segurou a neta pela primeira vez e sentiu o círculo se completar. De empregada com bebê nos braços, a avó segurando a neta. 20 anos de uma jornada inacreditável. Rafael observava Marina com a neta e seu coração transbordava de amor. Pensava em tudo que haviam passado. Os erros, a separação, a dor, a doença, o perdão, o recomeço. E agora ali estavam, avós, com uma família unida e cheia de amor. Aproximou-se e abraçou Marina por trás, beijando seu pescoço. Sussurrou: "Conseguimos. Apesar de tudo, conseguimos." Gabriel e Sofia se formaram na universidade com a pequena Helena tendo 2 anos. Foi difícil conciliar estudos com maternidade, mas com o apoio de Rafael e Marina, conseguiram. Gabriel começou a trabalhar formalmente na empresa da família, agora como executivo júnior. Tinha provado seu valor trabalhando em outras empresas antes. Sofia se tornou professora de literatura, inspirada pela sogra. Marina frequentemente visitava as aulas dela, ajudando como voluntária. Ver Sofia ensinando jovens a amarem livros como ela própria amava, trazia uma alegria imensa a Marina. Era como ver seu sonho se multiplicar através de outra pessoa. Os anos passaram em harmonia. Helena cresceu rodeada de amor, ouvindo histórias da avó Marina sobre força e perseverança. Sobre como o amor pode superar qualquer obstáculo. Sobre como todos merecem segundas chances. A menina absorvia cada palavra, seus olhos brilhando com admiração pela avó. Quando Marina completou 45 anos, Gabriel organizou uma festa surpresa. Reuniu não apenas a família, mas também pessoas do passado de Marina. Sua antiga professora do interior, agora aposentada, colegas da época da lavanderia, até Beatriz, a amiga que havia dado o empurrão para Marina procurar Rafael. Cada pessoa ali representava um capítulo da vida de Marina. Durante a festa, Rafael pediu atenção de todos, disse que tinha um presente especial.
Levou Marina até a janela e apontou para fora. Na rua estava um prédio com uma placa enorme: Instituto Marina Almeida de Alfabetização. Rafael explicou que havia comprado e reformado um prédio inteiro para criar uma escola de alfabetização gratuita para adultos, em homenagem a Marina e sua jornada de superação através da educação. Marina ficou sem palavras. Olhou para Rafael com lágrimas nos olhos. Ele continuou: "Você sempre disse que educação transformou sua vida. Agora você pode transformar a vida de centenas de outras pessoas. O instituto é seu. Administre como quiser, ensine como quiser. Faça a diferença que você sempre quis fazer." Marina abraçou Rafael e chorou. Não de tristeza, mas de gratidão absoluta. Sua vida havia dado uma volta completa. De menina pobre que mal podia pagar pelos estudos a mulher com recursos para oferecer educação gratuita para outros. O instituto se tornou sua paixão. Ela pessoalmente ensinava turmas. Conhecia cada aluno. Acompanhava cada progresso. Gabriel assumiu gradualmente mais responsabilidades na empresa. Rafael finalmente pode se aposentar de verdade aos 50 anos. Passou seus dias entre viajar com Marina e brincar com a neta Helena. Dizia frequentemente que aqueles eram os melhores anos de sua vida. Não quando ganhou seu primeiro milhão, mas quando finalmente aprendeu o que realmente importava. Uma tarde, sentados no jardim da mansão, com Helena brincando próxima, Marina disse a Rafael: "Sabe, às vezes penso em como nossa vida seria diferente se tivéssemos ficado juntos desde o começo." Rafael respondeu: "Seria mais fácil. Com certeza. Mas não sei se seríamos tão gratos pelo que temos. A dor nos ensinou a valorizar a felicidade." Marina concordou. Cada obstáculo que enfrentaram havia fortalecido seu amor. Cada lágrima derramada havia tornado a alegria atual mais doce. Cada momento de separação havia feito a união presente mais preciosa. Não mudariam nada, porque tudo havia sido necessário para chegarem onde estavam. Gabriel, agora com 28 anos, surpreendeu a todos anunciando que Sofia estava grávida novamente. Desta vez, gêmeos. A família toda comemorou. Helena, com 6 anos, estava empolgada com a ideia de ser irmã mais velha. Rafael brincou dizendo que a família Almeida estava crescendo rápido. Marina sorriu, seu coração transbordando de felicidade. Os gêmeos nasceram saudáveis, um menino e uma menina. O menino recebeu o nome de Rafael, em homenagem ao avô. A menina, Marina, em homenagem à avó. Quando Marina segurou os 2 bebês nos braços, com Rafael ao seu lado, e Gabriel orgulhoso observando, ela sentiu que sua vida estava completa. Anos depois, quando Marina completou 50 anos, a família se reuniu para comemorar. Helena tinha 10 anos, os gêmeos 4. A casa estava cheia de risadas, brincadeiras, amor. Rafael fez um brinde. A Marina, a mulher mais forte que conheço, que transformou dor em força, mágoa em perdão, obstáculos em oportunidades. Você é a razão pela qual esta família existe. Gabriel complementou: Mãe, você me ensinou que o amor verdadeiro nunca desiste. Que força não é não cair, mas sempre se levantar. Que família não é apenas sangue, mas escolha. Obrigado por cada sacrifício, cada noite sem dormir, cada lágrima derramada por mim. Sou quem sou por causa de você. Marina olhou ao redor. Seu marido, seu filho, sua nora, seus netos. A família que quase não existiu. A família que foi formada através de dor, perdão e amor incondicional. Lágrimas de gratidão escorreram por seu rosto. Disse: minha jornada não foi fácil. Houve momentos em que quis desistir. Mas olhando para todos vocês agora, entendo que cada dificuldade tinha um propósito. Me trouxe até aqui, até vocês. Rafael segurou sua mão. Gabriel abraçou-a. Os netos pularam em seu colo.
Naquele momento, Marina soube que tinha vencido. Não tinha vencido por ter dinheiro, por ter status, por ter uma vida confortável. Tinha vencido porque tinha amor. Amor verdadeiro, testado, provado, inquebrantável. A história de Marina e Rafael tornou-se lenda na família. Era contada aos netos, depois aos bisnetos. Uma história de como o amor pode superar diferenças de classe, superar erros do passado, superar até mesmo a separação e a dor. Uma história que provava que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para amar. E quando Marina e Rafael eram velhos, sentados na varanda observando o pôr do sol, de mãos dadas depois de mais de 30 anos juntos, Marina sussurrou: valeu a pena. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de dor, valeu a pena para chegar aqui com você. Rafael apertou sua mão e respondeu: valeria a pena passar por tudo novamente, 1000 vezes, se soubesse que terminaria aqui, com você. E assim termina a história da empregada que criou o filho do milionário sozinha por 10 anos. Uma história de dor e perdão, de separação e reencontro, de erros e redenção. Mas, acima de tudo, uma história de amor. Amor que nunca morreu. Apenas esperou o momento certo para florescer novamente. Amor que provou ser mais forte que orgulho, mais forte que status social, mais forte que o próprio tempo. Porque no final, o que realmente importa não é de onde viemos, mas quem escolhemos amar. E Marina e Rafael escolheram um ao outro, repetidamente, todos os dias, até o último suspiro de suas vidas. E esse amor, construído sobre as cinzas da dor e cimentado com perdão, tornou-se inabalável. Um legado que passaria por gerações, provando que o amor verdadeiro sempre encontra um caminho de volta para casa.